Olá, meu nome é Bruno. Esse é o canal Estrela do Oriente aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre as imagens de santos católicos dentro da Umbanda, ou mais especificamente nos altares, no Congá dos terreiros de Umbanda, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de assuntos relacionados à Umbanda, à espiritualidade e ao esoterismo, tá bom? Então, primeiramente, é importante deixar claro que esse vídeo ele está baseado na minha visão, na minha opinião, na minha vivência, nos meus estudos sobre a religião de Umbanda, sobre a espiritualidade, sobre a nossa relação com a espiritualidade, com o divino, né? E dentro do que há na minha tradição, dentro do que a gente professa, tá bom? Então não é um vídeo definitivo, obviamente, e sim uma proposta de discussão, de questionamento, ok? Então, primeiramente, aonde começou, de onde vem, né, o uso de imagens de santos católicos dentro da Umbanda, né? Por que é que isso existe? Onde isso começou, né? Então, primeiramente, a gente tem essa tradição, vamos dizer assim, já desde o Candomblé, de antes da Umbanda existir, né? Porque a Umbanda é uma religião relativamente nova, recente, né? Então, dentro dos candomblés, né, dentro dos ilês de candomblé, por conta da opressão, por conta do preconceito, né, que existia na época do surgimento, né, do calundu, das primeiras expressões, né, de religiões de matriz africana, com esse sincretismo, né, que surgiu aqui no Brasil, com o xamanismo, com magia europeia, com espiritismo, né, e várias outras coisas. Toda essa mistura, esse amálgama que surgiu no Brasil, né? Essas religiões, esses candomblés, né, com toda essa mistura, eles se utilizavam de imagens de santos católicos para poder adorar os seus orixás, as suas divindades, né? E como é que funcionava isso, né? Essas imagens elas eram ocas, né? Elas eram vazias por dentro, e dentro dessas imagens os praticantes colocavam os seus otás ou os seus ocultás, como a gente chama, que são pedras consagradas a um orixá através de um rito de obrigação, né? Então essas pedras representavam o axé, a força daquele orixá, e aí aquele otá era colocado dentro dessa imagem oca relacionada com o orixá. Então, um otá consagrado a Ogum, por exemplo, era colocado numa imagem de São Jorge, um otá consagrado a Oxóssi, colocado numa imagem de São Sebastião, e assim por diante, tá? Então, era para esconder, né, o rito verdadeiro que estava sendo feito ali pelos negros, escravos ou recém-libertos, né? Era para esconder, para disfarçar o rito aos orixás dentro de imagens católicas, né? Então, começa aí, né? Com essas imagens ocas, contendo os otás, os ocultás de obrigação. Então, isso começa como uma forma de opressão, né? A opressão que os negros sofriam para praticar a sua religião, assim como os nativos, os indígenas aqui, sofreram quando os europeus chegaram trazendo os jesuítas, né? Então, era para esconder, era para poder praticar com liberdade os seus ritos, né? Então, a gente começa por aí. E a gente tem, falando especificamente da Umbanda, a gente tem o surgimento da Umbanda,
oficialmente falando assim, né, com a incorporação do Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, incorporando o Caboclo das Sete Encruzilhadas e anunciando o surgimento, a criação ou oficialização da religião de Umbanda, né? Há um pouco mais de 100 anos atrás. Então, Zélio Fernandino de Moraes começou na sala da sua casa, naquele pequeno espaço, e aí depois, com a sua tutela, com a sua ajuda, foram sendo abertos terreiros para representar as 7 linhas da Umbanda, que é um conceito que ele trouxe através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ou ao contrário, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe através do Zélio esse conceito das 7 linhas, e aí foram surgindo os terreiros representando cada orixá. Mas os terreiros, eles tinham nomes de santos católicos, né? Então era o terreiro São Jorge, terreiro Nossa Senhora da Conceição, terreiro da Nossa Senhora dos Navegantes, terreiro de São Sebastião, terreiro de Santa Bárbara, né? Então foram surgindo dessa maneira, né? Por quê? Porque Zélio era de formação católica, né? Assim como boa parte das famílias naquela época, né? No início do século passado. Porque ainda o cristianismo era a religião predominante, né? E ainda existia também muito preconceito com relação a práticas espiritualistas, a práticas relacionadas a religiões africanas, a práticas relacionadas ao xamanismo e ao transe de incorporação, aos estados alterados de consciência, né? Existia todo um preconceito, existia toda uma opressão, né? Por parte da sociedade como um todo, e até não muito tempo atrás era ilegal você praticar essas religiões, né? Você tinha que praticar escondido, não é mesmo? Então, é aí que começa, é daí que vem, né? Dos negros dentro dos terreiros, dos ilês de candomblé, disfarçando o seu culto, e com Zélio Fernandino de Moraes, também a gente pode dizer que disfarçando o culto aos orixás através dos santos católicos e da mitologia católica, especificamente, né? Então é daí que vem. Mas, se nós formos analisar friamente, né, para os cristãos de uma maneira geral, ou seja, para aqueles que têm como livro doutrinário, aqueles que seguem a Bíblia, né, sendo o Novo ou Velho Testamento, né, o que nós fazemos dentro de um terreiro de Umbanda é necromancia, é pecado, né? Nós vamos para o inferno segundo esse dogma, segundo essa mitologia, né? Então, a relação conceitual, a relação dogmática, a relação teológica, como você queira chamar, entre a Umbanda e o cristianismo é a mais negativa possível, né? Então, a partir de agora, a partir desses dados, né, a gente precisa começar a se questionar, a pensar qual é realmente a verdadeira utilidade, qual é o sentido de nós utilizarmos imagens de santos católicos no nosso congá, nos nossos altares, né, de Umbanda. Na minha opinião, não faz sentido. Na minha opinião, está errado, né? Porque as imagens em si não significam nada, né? E sim, conceitualmente, o que é que isso representa, né? Representa uma religião que vem de encontro frontalmente, né? Vem contra o que a gente pratica, né? E qual é a relação da Umbanda com os orixás? Os orixás, né, eles são a energia fundamental, eles são a energia de fundamentação, que dá base, que dá lastro aos nossos rituais, né? Então a gente interage com os orixás quando a gente precisa fazer a manipulação energética a nível divino, a nível primordial
energeticamente falando. Então é uma energia necessária. O axé dos orixás ele é necessário dentro do rito umbandista, né? O foco, o rito todo ele está em torno da incorporação e da espiritualidade, ou seja, o rito umbandista, a liturgia umbandista, ela gira em torno, ela está muito focada no nível espiritual. Então nós estamos no nível físico, os nossos mentores e guias estão no nível espiritual, mas a gente lida com os orixás, que para nós vão ser o nível divino. Então são esses 3 níveis de atuação e de manipulação energética que são necessários para a magia de Umbanda, para a magia de uma maneira geral, né? Mas dentro da egrégora de Umbanda é assim que funciona. Nós, como médiums, dentro do terreiro, no nível material, no nível espiritual, nossos guias e mentores direcionando, agindo em alguns momentos, sim, como oráculos, né? E os orixás e Olodumare, Deus, no nível divino, né? O Ifá, como essa ligação, como a cola, né, como a palavra, como o conceito, e os orixás, essas energias primordiais, né? Então essa é a relação da Umbanda com os orixás, através do nível espiritual. Então é algo necessário, é algo importante, né? Mas eu acredito que deva ser feito diretamente com os orixás, sem que a gente passe por esses resquícios, por essa contaminação cristã, mais especificamente católica, né? Então, isso hoje, esses elementos, e na minha opinião já há muito tempo, na verdade, eles são desnecessários, né? Já não há mais porquê, na minha visão, na minha opinião, não há mais o porquê de utilizar esses símbolos, né, dentro dos nossos terreiros. E não só isso, a gente sabe que em muitos aspectos a gente tem essas contaminações, né? Nos congás, às vezes em preces que são feitas dentro do terreiro, em pontos cantados, é algo realmente que está bastante entranhado dentro da nossa liturgia e que, na minha visão, deve ser esquecido, deve ser eliminado aos poucos, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui não é para ter ódio do cristianismo, não é para quebrar as imagens, não é algo não é agressivo, não é destrutivo, não é antagônico, não é inimigo, não. É simplesmente dizer que nós somos outra religião, nós temos outros fundamentos, a gente age de outra maneira. É muito importante ter isso em mente para que a gente consiga acessar com mais intensidade, né, as forças com as quais a gente precisa trabalhar, as energias que a gente precisa manipular dentro de um terreiro de Umbanda, né? É realmente tomar consciência de que nós somos a Umbanda é uma religião pagã, né? E que não precisa, não tem a necessidade da aceitação, nem muito menos da permissão do cristianismo ou dos cristãos para acontecer, né? Os nossos ritos, a maneira como a gente lida com a espiritualidade, com o divino, ela é nossa e ela tem a sua maneira de ser. Ela tem os seus conceitos, ela tem os seus dogmas, ela tem a sua maneira de acontecer e de ser, que é independente, que não precisa de, como eu já disse, de autorização ou de permissão, e não precisa agradar ninguém. Precisa ser verdadeiro e precisa ser leal à nossa ancestralidade, à nossa história, à história da religião e das religiões de matriz africana de uma maneira geral, né? Então, é basicamente isso que eu gostaria de trazer nesse vídeo, né? Essa reflexão, esse questionamento sobre a utilização de imagens católicas dentro do terreiro de Umbanda e abrangendo aí a utilização de conceitos, de preces e do que quer que seja relacionado ao cristianismo dentro de um terreiro de Umbanda, se hoje ainda isso é necessário, se hoje isso ainda faz sentido para nós, tá?
Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma maneira. Deixa a sua opinião aí nos comentários, eu vou gostar muito de ler. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Obrigado.